tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Redação com Glamour. E vocês estão vendo que hoje eu não estou sozinha. Hoje eu chamei um ex-aluno nosso aqui do curso muito especial, o Lucas Albuquerque, recém-aprovado no Enem para Medicina, vai cursar na UFMA, aqui nossa Federal do Maranhão. E eu decidi trazer o Lucas para bater um papo comigo, porque eu sei que a gente está num ritmo de depois do carnaval, né? No momento em que muita gente precisa manter a postura de que esse ano vai. E eu queria falar um pouco com ele sobre foco, sobre disciplina, sobre determinação, porque eu acompanhei o Lucas durante 2 anos seguidos aqui no curso. Ele fazia redação conosco e eu vi a diferença, a mudança, o progresso que o Lucas do 3º ano teve para o Lucas que ficou um ano no cursinho tentando, teve. Então, eu quero que a experiência dele, o nosso intuito com esse vídeo é que a experiência de vida dele, a experiência de foco que ele teve, vocês adotem, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que nos assiste que de fato tem 2 anos, 3 anos tentando. E medicina a gente sabe, Lucas, que é um projeto, né? Medicina, na verdade, é um sonho. É um sonho. Porque a partir do momento que a gente tem a frustração que não passou, foi um ano... Foi jogado fora? Não. Sim. Mas foi um ano de muito esforço, mas que você não passou. A partir dessa frustração, você cai um pouco. Isso é nítido. Você não fica mais com a mesma energia, você fica para baixo. Só que é aquele negócio. Você quer ir atrás do seu sonho? Você quer mesmo isso? Então pronto. Se você tem isso, se você tem aquele foco de é um sonho que eu quero, é isso que eu quero, é para lá que eu vou, para tal faculdade em tal lugar, é tal vestibular que eu vou fazer, então pronto. Aí eu queria começar assim, perguntando. Eu acompanhei você no 3º ano. Sim. No 3º ano tu tinha uma rotina louca, né? Como não, a maioria das pessoas. Porque no 3º ano é aquele, vamos supor, é o último ano da escola em que todo mundo tá naquela expectativa do vestibular. Sim. Então você, com certeza, você se desgasta muito. Sim. Você tem muitas aulas, você estuda muito tempo e você dorme pouco. Ou seja, você tem uma qualidade de vida relativamente baixa. Sim. Só que aí o que acontece? Quando você terminou a escola, terminou o 3º ano, aí você vai para o cursinho. É uma realidade totalmente diferente. Aí, antes de ir para o cursinho, quando tu terminou o 3º ano, que pegou uma bomba. Pegou. Tu conseguiste, nesse momento, entender o que foi que te fez pegar essa bomba? Exatamente. É isso que a gente... são os primeiros passos da caminhada para poder passar. Ou seja, você analisar o que aconteceu de errado no último ano, você vê quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, onde você precisa focar mais. E, como eu digo, cada um... Sentou para fazer esse balanço? Sentei. Sentei. Bateu aquela assim, não, agora eu vou com foco. Eu vou com foco. Por quê? Porque a partir do momento que você vê, eu fui mal nisso bem aqui, eu fui mal nisso bem aqui, e foi isso que me tirou, você tem que dizer, não, então a gente vai ter que mudar alguma coisa. Sim. Por exemplo, no meu caso, a dificuldade era a redação. Sim. O curso é maravilhoso, mas a dificuldade é minha. A dificuldade é minha mesmo de escrever. Isso é uma coisa que tem muita gente que tem dificuldade, né? Porque todos nós nascemos com múltiplos talentos, múltiplas habilidades. O Lucas é muito bom em cálculo, tem uma facilidade com matemática, uma facilidade com física, com química, ele vai bem nessas de cálculo. Natureza e matemática não são teu problema. Não. Mas linguagens e redação era o calcanhar de Aquiles dele. Exatamente. Era o que eu tinha mais dificuldade. Sim. E aí foi, quando eu saí do 3º ano, que eu vi a minha nota, e eu falei, eu não passei, eu falei, foi por causa de quê? Foi a linguagem. Foi a redação, querendo ou não, um pouco de humanas também. Sim. E eu falei pra mim mesmo, cara, se eu for focar em matemática e natureza, feito um doido, e esquecer essas, vai acontecer a mesma coisa. Porque tu quer estudar só o que tu gosta de estudar, não é? Tu quer estudar o que te dá prazer, o que é mais fácil pra ti, o que tu acha que tá se sentindo melhor. Sim. Só que não pode fazer isso. Você tem que estudar tudo. Sim. Se eu fosse fazer isso, eu ia ter um notão em matemática, um notão em natureza, mas e a redação? E linguagens? Ia me quebrar total, eu não ia passar de novo. Então tu terminou o 3º ano, pegou uma bomba, sentou no começo do ano e disse, em que eu fui mal? O que eu fui mal? Aí o segundo passo, depois de em que eu fui mal? É você saber como você vai melhorar isso. O que fazer pra O que fazer. Porque, por exemplo, vamos lá, outro exemplo, eu fui mal em matemática, como eu faço isso? Gente, tem várias opções. Se às vezes você acha que o professor da sua escola não era bom, você procura um professor que você gosta no cursinho. Às vezes você pode procurar uma aula particular com um professor que te indicaram. Ou seja, você tem várias formas de manusear isso. No meu caso, qual era a dificuldade? A redação e a linguagem. Como é que eu ia sanar esse problema meu?
Todo dia eu fazia questão. Todo dia era questão. Linguagens humanas. Eu tinha que fazer, no mínimo, 10, 20 questões. Aí que tá, tu baixava as questões, é isso? Tu ia pra internet? Pode ser, pela internet. Eu pegava muito de sites de questões, tem muitos sites de questão gratuito, você pode achar. Eu pegava questões do Enem. Por quê? Porque, assim, na minha opinião, questões do Enem, você consegue lembrar uma questão de matemática que você fez, mas a questão de linguagens humanas eu não lembrava. Ou seja, é como se fosse novo para mim. Sim. Então eu ia refazer as questões do Enem, 2013, 14, 15, 12, os Enems antigos. Tu pegava uma média de quantas questões diárias de linguagens, por exemplo? No mínimo 10. Aí, por exemplo, hoje eu não tive nenhuma aula de linguagens, aí eu fazia 10. Agora, por exemplo, eu tive aula de linguagens e humanas, eu fazia cerca de 30, 40 questões por dia. No dia, então, que tu tinha aula de linguagens, tu arrochava? Focava certo. Muito mesmo. E aí, isso foi uma rotina que tu pegou o quê? De janeiro? Não, porque eu peguei essa rotina... Janeiro, eu realmente... É morto, né? Janeiro? É morto. Janeiro é mais ou menos morto. Aí eu peguei essa rotina a partir de fevereiro. Aquele negócio da depressão de janeiro? Não, porque... eu nunca fui muito triste. Eu já sei, gente, porque Lucas, ele não tem depressão, não. Lucas, a autoestima dele é igual a do meu marido. É uma autoestima muito bem trabalhada pelos pais, pela família. E, assim, ele, sabe, é um menino, assim, que se estimula. Ele não é Mas eu tô perguntando, porque tu sabe que tem gente que fica, né? Tem gente que fica na depressão, mas o que eu penso, gente? Cara, vai adiantar? A minha cabeça, ela funciona assim, vai adiantar eu ficar triste? Eu sei que bate, fica uma tristeza. Por exemplo, no dia que eu contei as minhas questões, quando eu saí do terceiro ano, eu era um chororô, eu chorava, eu falava pro meu pai, não queria ver ninguém, eu pedi desculpa pro meu pai. Eu virei, pai, me desculpa porque eu não passei. Eu falei pra ele assim, desculpa porque eu lhe decepcionei. E aí, ele falou pra mim, meu filho, você só me dá orgulho. E o seu único dever é estudar. Eu não vou cobrar de você resultado, que você passe agora. Quero que você estude. E aí isso aí me deu um incentivo. Te motivou, né? Porque era um sonho que eu queria seguir. Entendeu? E o que eu falei? Eu vou estudar, eu vou me dedicar e eu vou sentar. Por quê? Tem outro jeito? Não tem. Não tem outro jeito. Então, esse é o segredo, é você sentar a bunda e estudar. Então, no caso, tu começaste de quê? De fevereiro? Fevereiro. Começou uma rotina pesada. Foi. Aí, o que acontece? É aquela mudança total. Por quê? Tu vem de férias, desde o Enem, novembro. Tu pode fazer uns vestibulares depois, tá? Vamos botar aqui dezembro. Tu vem de dezembro, janeiro, férias. Aí tu pega o baque de ter que começar uma rotina. Aí, vamos lá, eu quero medicina. Eu vou começar a rotina. Estudo 1 horinha por dia. Não vai. Tem que começar a rotina com baque. Tu pegaste assim, uma grade de horários por semana e organizou quantas horas por dia? Não. Eu ia pela, como é que eu posso dizer pra ti? Pela minha... Horário de aula? Horário de aula. Por exemplo, horário de aula do cursinho. Exatamente, e adequei a minha rotina de estudo a ele. Então tu estudava, pela manhã tu tinha aula de Química e Física. Então à tarde tu estudava Química e Física. Pra não deixar a matéria acumular. Pra não deixar a matéria acumular. Então a matéria do dia é matéria estudada. Matéria dada, matéria estudada. Na prática. Matéria exatamente. Do dia, matéria estudada. Por quê? Tá fresquinho, não é não, Isso Lucas? é muito bom. E é sempre assim, matéria dada, matéria estudada, praticando os exercícios. Sim. Ou seja, eu vi um assunto no cursinho e estudava o assunto, querendo ou não, eu já tinha visto, mas eu estudava de novo. Tu via teoria e exercício? Teoria e exercício. Mesmo quando tu estava muito seguro? Quando eu estava muito seguro, às vezes eu partia direto para o exercício. Mas, gente, é quando você está muito seguro. Você não pode fazer isso em, por exemplo, todas as matérias. Eu vou fazer isso em quê? Vamos lá. E história? Vou chegar em história e dizer assim, não, eu vou partir para a questão aqui. Sem dar uma lidinha. Sem dar uma lidinha não dava para mim. Para mim não dava. Entendeu? Então, agora, vamos lá, outros assuntos. Certo assunto, por exemplo. Certo assunto de física. Eu estou confiante, estou muito bem? Não, então eu vou para os exercícios. Se eu ver que nos exercícios eu não estou conseguindo, então não é porque eu estava bem. Eu estava mal. Ou seja, eu voltava para estudar. Agora, isso é uma coisa interessante do Lucas que eu acho, gente. Ele se autoconhece. Você tem que fazer uma autoanálise. Por quê? Primeiro, você tem que saber o vestibular que você vai prestar e você tem que saber o aluno que você é. Porque cada qual é diferente. Verdade. Porque, eu conheço muitas pessoas que são um craque humanas. Faz 1000 questões de humanas assim, como tá brincando. Entendeu? E como eu conheço gente que é gênio da matemática, Sim. que é muito bom mesmo. Ou seja, você tem que se adequar a cada como é que eu posso dizer? A cada perfil, isso, né? Exatamente, a cada perfil de aluno. E aí assim, por exemplo, tu te conhece bem, fez essa meia-culpa, preciso melhorar isso.
começou a estudar com essa rotina. Exatamente. Tá? Simulados. Simulados. É o seguinte, eu fazia os simulados que o cursinho dava, exatamente, só que em sexta-feira, toda sexta-feira, eu fazia um simulado próprio. Eu pegava questões antigas do Enem. Tem muitos livros que a gente pode comprar com muitas questões do Enem. Sim, sim. Ou seja, eu pegava essas questões do Enem. Eu não pegava dos Enems mais recentes. Porque os mais recentes, eu disse pra mim, eu vou pegar esses recentes que eu não fiz. Por exemplo, segunda aplicação, no caso de 2016, sim, teve escolas ocupadas, dos presidiários. Os recentes, eles iriam servir de base para mim. No último, seriam meus últimos simulados, seriam sim, esses Enem. Sim. Entendeu? Eu pegava as provas antigas e ia responder mesmo. Entendi. Por exemplo, toda sexta-feira eu fazia, essa sexta-feira é o quê? É matemática. 45 matemática. A próxima sexta-feira, natureza, 45 Sentava natureza. E fazia, simulando mesmo. Você tem que simular, principalmente a prova... Uma coisa que o Lucas me falou que eu achei legal que tu falou, eu tenho que treinar a bunda para não doer, Tem que treinar a bunda e a cabeça para não doer, gente. Por quê? Você sentar 5 horas para você fazer 45 questões de matemática e 45 questões de natureza, vai cansar. Não tem ser humano que aguente. Você tem que treinar. No começo, dor de cabeça, dor na bunda, dor nas costas. Dor de cabeça quando começava? Eu sentia dor de cabeça no final. Assim, as últimas, por exemplo, as últimas 15 questões era cansativo. Depois de um tempo que você vai fazendo, começa a ficar muito tranquilo. Aí tu chega no dia... Gente, isso que ele tá falando, eu acho que é, de fato, o diferencial. Porque assim, cara, tu treinar, ter a disciplina da inquietude, ser... Você tem que ter o foco naquele momento. Eu preciso terminar essa prova. E o pior, você não fica... eu vou terminar essa prova. Deitado, relaxadozão, não fica. É sentado na cadeira. É sentado e com o olho na prova. Eu fiz prova num local muito bom. Barulho de rede do lado de fora. Barulho de ventilador parecia teco, 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 teco. Calor. Tem gente que se não tiver na condição ideal, não faz a prova. Quando eu descobri o meu local de prova, eu fui lá. Eu não olhei uma caixa de ar-condicionado. Eu fazia meu simulado dentro de casa, sem ventilador, no quente, só com a janela aberta. Tu tá brincando. Eu fazia assim. Porque tu sabia que a prova ia ser quente. Eu ia fazer no quente, suando. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu trouxe o Lucas não é à toa, é porque eu vi tudo isso que ele fez. É porque... Ele treinou pra fazer a prova, gente. Porque, por exemplo, eu quero fazer outro vestibular. Eu ia treinar para outro vestibular, mas o que eu tava focado? Era no Enem. Isso. Ou seja, eu ia focar no estilo de prova do Enem. Eu ia me conhecer os meus erros, para poder ser bom em tudo. Porque no Enem você não pode ser bom só em um lado. Tem que ser um pouquinho de tudo. Tem que ser um pouquinho de tudo. Porque, no terceiro ano, meu calo, a redação. Ou seja, eu treinava muito redação. Aí o que aconteceu? Gente, eu acompanhei, aqui deixa eu fazer um parênteses, eu acompanhei esse treinei redação. O Lucas, ele não competia com ninguém, ele competia com ele mesmo. Então eu via muito assim, eu falava, fulano fez isso. Aí ele falava assim, não, mas eu quero fazer, eu quero ter a condição. Ele era muito focado nele, né? Porque eu acho que o seu maior competidor é você mesmo. E de fato é. E eu trabalho, no caso foi um ano de trabalho. Foi um ano de trabalho, claro. Eu trabalhei muito com metas, ou seja, eu tenho que bater metas. A partir do momento que eu fiz meu primeiro simulado, eu, por exemplo, fiz tantas questões. O segundo eu tinha que bater essa meta. No terceiro, eu tinha a meta, tipo assim, eu quero tantas questões a mais pro próximo. Exatamente. Por exemplo, primeiro simulado do ano, fiz o quê? 120 questões. Próximo, 135. Próximo, 150. Próximo, quero bater os 160. Ou seja, quanto mais você traça metas, mais você vai se esforçando para você sempre se acostumar com o melhor. E isso faz com que você não caia na mesmice e a rotina não te esmague. Ou seja, você cair na mesmice e achar, não, eu tô bem. Tá de boa. Não existe o isso. erro de muita gente. Eu vi muito aluno que estava de boa em outubro e não passou no Enem, fez questões péssimas. Agora eu queria falar especificamente sobre matemática. A gente vai falar rapidinho, porque assim, a gente sabe que no primeiro dia o que pega é redação, no segundo geralmente é matemática, né? E o Lucas é um menino que tem uma facilidade com matemática, só que não é bem assim, né? Não pode ser assim. Porque, eu tenho facilidade, eu vou deixar de mão, nunca. Porque tu tem que saber fazer a questão de matemática. Tu tem que saber fazer a questão de matemática, tu tem que analisar a prova de matemática, tu tem que saber como se prostar diante da prova. Eu queria saber, como é que tu fizeste a prova desse ano? Do ano passado, no caso, do ano passado. Eu fiz a prova, porque no segundo dia eu sempre sentava para responder, no começo do ano, eu fazia 15 de matemática e 15 de natureza. Sim. Só que, a partir de um tempo, eu vi que meu rendimento não era bom assim. Eu vi porque, às vezes, eu me preocupava muito com a prova, que podia estar mais difícil, e a outra eu fazia correndo. Ou seja, o que acontecia? Eu me dava mal, em um dos lados. O que eu fiz? Não, vou responder tudo de uma, depois tudo de outra. Isso é difícil? É difícil, gente. Por quê? Você fazer 45 questões de matemática, direto,
No meu caso, eu fazia primeiro. E você ainda tem esforço para fazer de natureza. É muito cansativo, mas é tudo uma questão de treino. Tudo uma questão de prática. Então, matemática, tu pegava ali, pegava aquela prova, aí via a primeira questão. Aí, tu analisava se era fácil, médio ou difícil? Sim. Ou seja, você analisa se você sabe fazer ou não sabe. A partir da questão, você olhou a questão, você disse assim, olhou, eu não sei para onde vai. Faz o quê? Pula. Vai-te embora. É o que muita gente erra, porque tem gente que fica ali 10 minutos numa questão. Não pode. 10 minutos na questão é tempo perdido. Se você viu uma questão, você diz assim, eu não sei fazer, pode pular. Você pula por quê? Porque a prova do Enem ela é dividida em questões fáceis, médias e difíceis. Se você ficar preso à primeira questão, a questão difícil, você vai perder muitas questões fáceis. E isso não pode acontecer. Por quê? Você tem que acertar mais fáceis e mais médias. Se você quiser, você não pode nem ser o gênio da matemática. Mas se você acertar as fáceis e as médias, você já tem um TRI muito bem balançado. No teu caso, especificamente, fizeste 925. Gente, em matemática. Tudo bem aí. Ele fez 925 em matemática. Tá? Assim, a gente sabe que isso não é todo mundo que alcança. Não. Mas também ele lutou por isso. Por quê? Porque o que tu fazia? Tu pegava a primeira questão, não sabia passar. Quando tu tinha certeza que tu tinha respondido todas as fáceis, aí eu voltava. Aí voltava pra recuperar. Por quê? Então ele acertou as fáceis, entendeu? E as médias. E as difíceis ele lutou e fez o que dava. Por quê? Porque a maioria vai fazer isso. Se você fica numa questão muito difícil, todo mundo está na questão muito difícil. Você vai errar fácil, porque vai ficar sem tempo para resolver, vai marcar errado o gabarito, vai baixar seu TRI. Ou seja, você tem que se adequar à prova do Enem. É. Por quê? Aí o que aconteceu no ano passado? A prova de matemática estava mais difícil? Tava. Só que o que você observou? Você pulou uma questão, pulou outra. Quando você olhou que a prova está mais difícil, eu disse para mim mesmo, não, eu vou ter que respirar mais um pouco e vou ter que me esforçar aqui. Por quê? Porque a prova estava um pouco mais difícil. Sim. Aí, ou seja, eu fui procurando as questões que eu conseguia fazer. Sim. Aí eu fui atrás, faço essa e fui pulando. As difíceis eu pulava. Aí eu terminei, as 45. Eu fui dar uma olhada em quais questões que eu pulei. Aí eu olhei, essa aqui eu deixei pela metade porque ela dava um pouquinho mais de trabalho. Essa aqui é só um raciocínio que eu não consegui de hora. E eu ia atrás dessas questões. Então tu não pulou pra natureza quando tu não conseguiu matemática, não. Tu insistiu em matemática. Eu insisti em matemática. Certo. Eu voltei, aí eu, pronto, essa aqui dá pra fazer. Aí eu fiz as mais difíceis e mesmo assim ainda deixei as questões. Certo. Porque eu não ia me matar numa questão. Uma média de quantas, assim, das 45? Das 45, eu deixei 5 questões. Pro que eu não respondi, dava. que não dava. Eu falei, eu não vou perder meu tempo agora, ainda tem natureza. Sim, isso foi mais ou menos em quanto tempo, Lucas? A prova estava um pouco mais puxada, são 4h30, foi mais ou menos 2h30. Metade. Não, mais da metade, 2h30. Né? Foi. Por quê? Porque a prova estava mais puxada. Tava mais difícil. Tava. Aí quando tu fosse, então tu deixou 5 aqui, Isso. mas já tinha certeza do que tinha feito. Do... Aí foi pra natureza. E aí natureza eu tive que responder. Aí eu ia atrás das questões. As que eu não conseguia, eu também deixava. Sim. Porque eu sempre tenho aquele negócio. Se eu não conseguir, eu estudei e me preparei o ano todo. Se eu não conseguir essa questão, é porque ela é do nível difícil. Sim. Ou seja, eu vou deixar ela para responder no final, porque ela é um bônus. Sim. Se eu acertar, minha nota sobe. Mas se eu errar, minha nota não desce tanto. Entendeu? A minha prioridade são as fáceis e as médias. Entendi. Ou seja, eu fui para a natureza respondendo aquelas que eu podia responder. E aí de matemática tu fizeste quantas? Total. No total que eu acertei foi 39. 39 das 45. Das 45. E foi ruim. Natureza também foi médio, né? Natureza foi médio, acho que foram 37. 37. Mais ou menos. Mas olha, esse 39 em matemática deu 925 também por causa do tipo de questão. Exatamente. Que ele acertou. Agora, voltando um pouquinho pro primeiro dia, que é o nosso métier e a tua dificuldade em redação. Exatamente. Como é que tu procedeste no primeiro dia? No primeiro dia foi assim, porque a minha história com redação é bem longa, né? Você sabe. Mas como eu fazia redação normal, rascunho, passava limpo. Só que a partir de um tempo eu percebi que a prova de humanas e linguagens eu estava tendo muita dificuldade. Sim. Ou seja, eu estava demorando para a redação e eu deixava humanas e linguagens e caía a nota. Sim. O que eu pensei? Cara, onde é que eu estou um pouco mais seguro? Onde é que eu consigo fazer uma base? Quais são meus pontos fortes, né? Foi a redação. A redação era, querendo ou não, porque eu não era a minha melhor matéria, eu tinha dificuldade. Lucas, tu chegaste aqui tirando quanto? Zero. Zero, né? Zero, eu parti do zero. Ele tirou zero. Ele saiu do zero, ele saiu do zero. E assim, quando eu falo isso, tem gente que fala, não é possível, tá aqui, ó, a prova. Eu saí do zero, gente, porque
lá na minha casa, eu nunca fui acostumado a escrever muito. Eu fazia a prova de redação, era aquele encher linguiça. Não era muito estimulado, né? Nunca que é um defeito do ensino fundamental. Exatamente. Né? A gente estava até conversando sobre ensino fundamental, tem que acordar, porque a base é a base, não mudou. E aí, no caso, o que tu fazia? Tu fazia rascunho, no primeiro dia tu fez o rascunho? Não. Depois eu mudei. Eu tô perguntando isso, mas eu já sei, gente. Quando chegou, quando ele me falou presta atenção, isso. foi porque é todo um esquema. Aí eu percebi, linguagens humanas estava difícil, estava me saindo mal. Sim. Porque eu deixava pouco tempo, fazia na pressa e errava. Sim. O que eu falei? Eu vou diminuir o tempo da redação. Conseguia fazer rascunho mais rápido? Não. Se eu fizesse rascunho e passava limpo, dava 1h30, 1h40, dependendo do tema, até 2 horas. Eu vi. Não vou ter esse tempo. Não vou ter esse tempo. Se eu quiser tirar uma nota boa em linguagens humanas e ser bom em tudo, eu vou ter que me adequar. Certo. O que eu fiz? Eu vou enfeitar a minha redação, eu tendo dificuldade em redação, vou enfeitar minha redação, encher de figura de linguagem, encher de metáfora, encher disso. Não vou encher de nada. Minha filha, eu vou fazer o feijão com arroz. Por quê? Quando ele me disse isso aqui no curso, gente, eu fui muito contra, eu vou confessar aqui. Eu fiquei em pânico, eu falei, Lucas pirou, tá doido. Mas eu entendi a necessidade dele. E isso é uma coisa muito, muito boa do professor ser parceiro, porque eu não gostava do que ele fazia, no sentido de que eu achava muito perigoso, mas eu entendi que ou ele fazia assim, ou ele ia se dar mal em linguagem e natureza. Então, qual foi a estratégia que tu traçou em redação? Eu vou fazer o feijão com arroz. Vou botar a minha redação como eu sei. Vamos lá, introdução, minha tese bonitinha, bem explícita, meus argumentos bem explícito mesmo, jogando na cara. Aí a minha área do conhecimento, ia sempre concatenando a área da introdução, tentava botar. Se não desse, botava no desenvolvimento, no 2, na conclusão. Sim. Ou seja, eu ia fazendo feijão com arroz, botava uma área do conhecimento, o exemplo do meu argumento. Sim. Na conclusão, bem detalhada. As soluções. Soluções bem detalhadas, mas sem inventar muito. E aí, mas tu não fazia rascunho, tu não fazia nem aquele esqueminha assim? Não, aí eu fazia na proposta. Sim. Quando eles davam a proposta, o que eu fazia? Eu ia escrevendo, argumento tal. Tu já ia separando. O que tu pensou pra juntar? Tese, eu vou falar disso aqui. Meu argumento tal, aqui, primeiro parágrafo baseado nisso aqui, segundo parágrafo baseado nisso aqui. Área do conhecimento, bota no primeiro, dá pra botar. Conclusão, solução, puxava logo. Ou seja, a base da minha redação era feita na proposta. E outra coisa, era uma Entendeu? base técnica, né, Lucas? Era... Todos os elementos que tem que ter em cada parágrafo ele colocou, ele não ficou faltando. Tipo, eu investi muito na tese e não pensei num exemplo legal. Não, eu nunca boto ele isso. Botava, Por né? quê? Porque... Querendo ou não, o Enem tem corretores. Ou seja, se eu focasse numa coisa, eu podia agradar um, mas não agradava o outro. Sim. E o que eu queria? Agradar todo mundo para não ter erro. Olha o que o Lucas está dizendo, que eu disse ontem na sala de aula e estou dizendo aqui no vídeo. A redação não é só a técnica. A redação é corrigida não é para um robô, é para um ser humano. Exatamente. E querendo ou não, agradar no sentido de que escolhas de argumentação você faz é importante. É muito importante. A estrutura que você faz na sua redação é de suma importância. Sim. Porque tem corretor que ama focar na área do conhecimento, que faz uma analogia muito boa com a argumentação. Vamos supor, eu pego um corretor que não gosta disso. Eu ia me dar mal. Ou seja, eu fazia só o básico. Botava tudo bonitinho e organizava. Aí o que é que acontece? Perdendo muito tempo na redação, o que eu fiz? Tu fizeste em quanto tempo a de 2017? 1h10. 1h10 é um bom tempo. Era um tema mais difícil, porque é um tema surpresa. Um tema surpresa. Né? Ou seja, aí vem aquela preparação. Por quê? Você está o ano todo produzindo, você está o ano todo falando de muitos temas. Quando chega no final do ano, você tem que estar preparado para falar de qualquer tema. E tava. Por quê? Porque quando eu peguei a proposta, eu não senti aquele baque. Muita gente se desesperou. Não. A gente não trabalhou especificamente com o tema de surdo. Exato. A gente trabalhou sobre educação. Exatamente. Mas assim, tu não pegou não aquele baquezão assim? Você toma um susto. Primeiro. O que eu vou falar, né? É verdade isso aqui. Só que aí, depois, suas ideias, você começa a fluir. Não, deixa eu ler a proposta. Como eu nunca escrevi sobre esse tema exato, o que eu tenho que fazer? Tirar minhas informações da proposta. Extrair tudo que eu puder aqui. Eu suguei de tudo que tinha lá. Um informe publicitário, tirei surdo no mercado de trabalho, peguei surdo daqui, surdo dali, fui tirando. Para poder mastigar a minha redação e dizer assim, tá bem aqui. Tá quase pronto. Só falta passar para papel. Isso com muito equilíbrio emocional. Tem que ter. Porque, gente, chega a ser frustrante porque você chegar lá na hora e você travar. Você ter medo, você se preparou o ano todo e na hora você travar. Isso é frustrante, isso é triste. Como a gente trabalha isso? Primeiro, tranquilidade. Primeiro, você tem que se conhecer. Você tem que dizer para você mesmo, eu estou pronto?
Se você estiver pronto, é isso. Eu tô pronto, tô confiante e vou arrasar nessa prova. E isso é falando com tu, falando contigo. Eu falava muito comigo. Na noite antes do Enem, eu tinha uma música que era música motivacional e um vídeo motivacional. Eu assisti esse vídeo mais de 10 vezes seguidas. Qual é? Tu pode dizer qual é? O vídeo era I'm the Champion, que é um vídeo de um treinador falando para os seus... Eu vou tentar colocar o link aqui para vocês, aqui na descrição, vou colocar esse link para vocês nesse vídeo. E na noite antes do Enem, eu assisti esse vídeo mais de 10 vezes. No dia quando eu acordei, eu assisti esse vídeo de novo. No dia que quando eu acordei, antes de ir para a prova, eu achei esse vídeo chorando. Gente, eu tenho que botar esse link Eu chorava assistindo esse vídeo, mas era um vídeo que me dava um gás. E eu chegava na prova, meu filho, eu tô pronto para isso aqui. Eu passei o ano todo estudando para quê? Foi para fazer essa prova. Eu tava num lugar ruim, quente, com barulho, mas eu estava confiando de mim mesmo, das minhas ações. A mente não estava limitada às condições, Não estava. As condições eram só uma coisa adversa. E aí, então, tu fizeste, no primeiro dia tu começaste por redação? Redação. 1h10. 1h10. Depois pegou o quê? Peguei humanas. Aí eu peguei humanas e falei assim, vou responder. Só que a prova de humanas, muita gente virou para mim quando saiu da prova do Enem e falou assim, a prova de humanas estava fácil. E aí eu fiquei, não achei. Me lasquei. Eu não achei a prova de humanas fácil. Só que eu falei, cara, eu estudei, né? Então vamos compensar no segundo dia. Só que eu não corrigi quantas eu fiz no primeiro dia. Porque, mesmo eu sendo uma pessoa alegre pra cima, mas querendo ou não, isso ia me baquear. Aí eu falei, independente do que eu fiz no primeiro dia, o primeiro dia já passou, acabou. Pra mim eu já esqueci o primeiro dia, agora é o segundo. Aí eu vou me matar no segundo. Tu acha que corrigir o primeiro dia é legal? Assim, pra ti não era, mas tu acha... Por exemplo, eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que eu não ia conseguir fazer o segundo dia sem saber quanto eu fiz no primeiro. Eu não aconselho. Tu não aconselha? Não, por quê? Vamos lá. Você tem 3 saídas para isso. A primeira, você foi mal. Aí você pode pensar, me lasquei, já era. Voltar pro cursinho ano que vem. Nem motiva. Segundo, você foi mal, mas pode pensar, então eu vou destruir no segundo dia. Terceiro, eu fui bem, tá de boa no segundo dia. Esse é o problema. Aí isso mexe muito com quem não tem maturidade. Exatamente. Né? Quem não tem maturidade realmente desanda bem aí. Então, aí no segundo dia tu fizeste então a ordem. Redação, humanas e linguagem. No final foi a última linguagem. Gente, ele deixou linguagens por último. Porque eu sempre relaxei linguagens, isso é fato. Erro meu. Não gostava de estudar? Não. Questão. Gente, eu tinha um livro de questões, era assim, era um livro de só questões de São Paulo. VEST, Unicamp, Unesp, essas coisas. E tinha uma parte lá, interpretação de texto. Eram 280 questões. Eu me motivei a fazer todas essas questões antes do Enem, de interpretação de texto. Sim. Eu fazia. Conseguia fazer um bocado. Aí, como a gente, é bom você observar a sua evolução. No começo, como eu fazia, vamos lá, botar blocos de 10. Começo, 5, 4, 6. Final, 8, 7, 8, 9. Bacana. Entendeu? Ou seja, eu ia melhorando a interpretação de texto. Isso dá aquele gás. Dá, porque você vai chegar na prova. Eu tô acertando 9 de 10 de linguagem, tô bem. Aí, o último simulado, antes do Enem, a senhora falou de gás antes do Enem. Eu peguei as provas dos anos anteriores. Lorena, essas provas me deram gás. Por quê? Porque eu acertei mais de 150 questões no simulado do Enem passado. Eu fui confiante, eu falei, meu filho, eu vou fazer a 160 nessa prova. Eu me lembro desse dia, eu me lembro dessa semana. Ele veio aqui, ele falou, professor, eu vou passar. E eu ficava assim, gente, eu tô com medo, porque o Lucas tá muito confiante. Meu Deus do céu, isso tem 2 lados. E assim, ele foi muito realista, apesar de muito confiante. Isso se baseava não só num vídeo motivacional, isso se baseava num trabalho de estudo. Ele sabia o que ele estava estudando, ele sabia que questões ele estava fazendo. Não é uma coisa assim só da minha cabeça, eu sou o bonzão e na verdade nem é. Isso não pode passar pela cabeça de alguém. Porque se você for pensar, eu sou o melhor, tu não vai ter quem bater. Eu sempre pensava, tem alguém na minha frente melhor do que eu. E às vezes era eu mesmo. Eu sempre tinha que bater eu mesmo. A minha meta eu sempre batia. Por quê? Eu queria fazer tantas questões, fazia mais. Sempre dava o meu melhor, né? Sempre dava o meu melhor. No dia que eu tava mais cansado, no dia que... Tem esses dias, gente. Vai chegar um dia que você vai dizer, eu não quero sentar na cadeira para estudar. Eu não quero ver um livro na minha frente.
Nesses dias, o que eu tentava fazer? Eu começava a estudar pelas que eu tinha mais dificuldade, humanas e linguagens. Mas por que isso? Porque, querendo ou não, no final do dia, depois de um dia todo de estudo, você vai sentir um pouco mais de cansaço. Ou seja, eu deixava para estudar por último aquilo que eu me sentia mais agradável, aquilo que era mais fácil para mim. Entendeu? Isso que é o erro de muita gente, né? Exatamente. Quer começar a estudar pelo que gosta. Não é bom, porque no final do dia tu tá cansado, tu não vai estudar o que tu não gosta. Isso é uma verdade. Entendeu? E isso não é uma coisa só pro vestibular, gente. Eu acho que isso é natural. Todo mundo tem uma tendência a só querer estudar, a só gostar de estudar, a querer começar por aquilo que gosta. Eu digo isso como tem horário de estudo de vários alunos, e eu via que eles queriam começar o dia sempre com a matéria que eles mais gostavam. E isso pra mim foi um erro, porque de fato o ideal é você começar pelo que não gosta, se forçar a ter disciplina de estudar aquilo que não gosta. Você tem que se forçar, porque... Gente, pra mim não era agradável eu ler sobre, vamos lá, Napoleão Bonaparte. Não gosto. Eu ficar lendo da vida dele, eu falei, o que eu quero saber da vida dele? O que? Ele invadiu a Rússia e perdeu. Gente, por que eu preciso disso? Entendeu? Isso não era legal. Mas tinha que saber. Ou seja, se eu tinha que saber, eu falei pra mim mesmo, eu vou precisar disso pra passar? Eu vou precisar disso pra alcançar meu sonho? Vou. Então... vou engolir. E outra, você falar pra si mesmo, eu odeio matéria tal, eu odeio tal assunto. Pra mim não existia isso. Se perguntasse pra mim, Lucas, tu gosta de história? Gosto. Gosta de linguagem? Gosto. Gosta de fazer redação? Gosto. As que eu mais não gostava, eu dizia pra mim mesmo que eu gostava. Eu dizia pra mim mesmo, por quê? Porque eu tinha que estudar isso. Tinha que acreditar nisso. Tinha que acreditar. Né? Gente, Lucas é um case de como a automotivação funciona. Não, sério, eu tô falando sério. Ele é um case pra mim de automotivação. Assim, dos alunos todos que a gente teve ano passado, a gente teve Joama, que também foi um outro exemplo. Eu já fiz um vídeo aí com ela. Mas, gente, ele é um case de automotivação que eu vou levar pra vida, porque de fato ele falava pra si mesmo. Ele conversava com a alma dele pra... Né? Eu lembro que algumas correções, eu chegava aqui, aí tu sempre tentava me instigar. Fulana de tal tirou 1000. Aí cicrano de tal tirou 1000. Aí eu olhava pra cara dela e falava assim, poxa, espera que o meu vai chegar. Porra, o meu tá bem aqui. Era desse jeito. Aí ele chegava, às vezes, eu gostava de futucar, porque eu queria ver até onde ele tava motivado. Eu dizia mesmo pra ti. Aí ela dizia assim, fulano de tal foi muito bem na redação, não sei o quê. Eu dizia pra ela, pois pergunta se ele foi bem em matemática, se ele foi bem em natureza. Pergunta. Eu dizia, por quê? Porque eu tinha confiança no que eu fazia. Entendeu? A gente viveu isso aqui, eu me lembro de várias vezes em que ele disse assim, se acalme, eu sei o que eu tô fazendo, e eu ficava angustiada. Eu dizia, meu Deus do céu, o Lucas não tá usando rascunho, o Lucas tá com a estratégia totalmente... É porque normalmente ela pegava os alunos que era assim, chegava no começo do ano, não vou fazer mais rascunho. Eu fui na metade do ano eu decidi, não vou mais fazer mais rascunho. Ele mudou assim... Eu mudei o último dia de prova do Enem no meu último simulado. No meu último simulado eu falei, rapaz, eu vou fazer de jeito diferente. No meu último simulado eu fui melhor e disse, pô, é assim que eu vou fazer no dia lá. Ou seja, eu tinha tanta confiança do que eu tinha estudado que eu mudei a minha estratégia de prova e me adequei. Então, gente, assim, vocês estão vendo, ele foi aprovado com louvor, vai começar, tá ainda com o cabelo crescendo. Eu queria ter pego o vídeo dele careca, mas tá já com o cabelo crescendo, alcançou o objetivo. O Lucas vem de uma família maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Né? A irmã dele já faz medicina na UEMA e agora ele é calouro da UFMA. E eu queria agradecer por você ter aceitado fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, vai motivar você, vai ajudar você a entender que às vezes o esforço é mais necessário do que ser pequeno gênio, né? Às vezes você saber de tudo nem sempre não é basta, bom. Né? Você tem que ter aquela dedicação, aquele esforço, aquele foco. Por quê? Quando você traça metas para a sua vida, você coloca o seu objetivo lá no final e você tenta alcançar esse objetivo, sempre vale a pena. Sim. Porque no final do ano, eu disse para mim mesmo, quando eu passei, eu disse, cara, valeu a pena. Todo o esforço, todo o cansado, todos os sacrifícios, tudo que eu abri mão, valeu tudo a pena. Abriu mão de muita coisa. Né? Gente, eu deixei de ir para quantos shows. Eu não perdi amizades, mas muitos dos meus amigos eu me afastei demais. Afastou um pouco, a amizade fica um pouco distante. Porque muita gente não entende a caminhada. Não entende. Por quê? Vamos lá. Acha que tu tá exagerado. Não tô. Porque, gente, vamos lá. Meu amigo passou, meu grande amigo, irmão meu,
Passou para engenharia. Ele estava cursando lá. Não tinha como eu ver ele numa sexta-noite, num final de semana. Ele estava numa outra vibe, Ele estava numa outra vida. Eu estava estudando, me matando. E esses meus amigos, eles entendiam isso, entendeu? Por isso, isso que é um diferencial. Porque eu disse para eles, antes de começar a estudar, eu falei, gente, porque a gente vinha de um terceiro ano, de uma escola que a gente se via muito, e eu falei para eles, eu vou ter que me afastar, porque eu tenho que estudar. E eles disseram para mim, não, pô, totalmente te apoio. Tipo, ainda bem que você teve amigos. Exatamente. Assim. Porque... Eu acho que, Lucas, tu também é um case de sucesso, porque tu teve uma família muito legal e amigos muito legais. E uma namorada muito legal. Tu tinha... Olha, tu é abençoado. Não, é a família. Beijinho pra Malu, né? Beijo, claro. Ele é muito abençoado. Ele teve gente que respeitou a decisão dele. E, às vezes, o apoio que a gente tem de casa é muito importante, porque eu vejo muitos amigos meus nessa vida de vestibulando que o pai não dá o mínimo apoio, o pai não diz nada, o pai não fala nada, nem a mãe. No meu caso... Isso faz muita diferença. Faz, porque o meu pai, ele virar para mim e dizer, meu filho, eu não vou lhe cobrar você passar esse ano. Eu não vou lhe cobrar para você ter esse resultado aqui. Eu vou lhe cobrar para você estudar. Era isso que ele dizia. Manter o ritmo sempre, devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Você nunca pode... Por quê? Passar no vestibular não é uma corrida de 100 metros. Exato. Que você dá o gás todinho e no final você morre. É uma maratona, gente. Você tem que manter todo um ritmo. Durante todo o tempo. Todo o tempo. Depois de um tempo, com uma rotina, fica tranquilo. Fica prazeroso estudar. Depois de um tempo, vai cansar, mas você está estudando lá tranquilo. Já. Inclusive treinando a bunda para não doer na cabeça. Isso é importante. Então, gente, eu assim sou muito grata por ter feito parte desse sonho e quero motivar você a não desistir da caminhada, fazer como o Lucas fez. Pega esses conselhos que ele deu, aplique no seu dia a dia, que você vai ter um sucesso igual ou maior, tá bom? Então, Lucas, um beijo, meu amor. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um Redação com Glamour. Tchau, tchau. Tchau.